Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Nesta noite eu quero dar continuidade falando aqui sobre o Apocalipse, capítulo 8, versículo 13 apenas, onde lá nós temos a abordagem do assunto sobre o tríplice aio dos juízos de Deus. Ele fica entre a quarta e a quinta trombeta, onde nós haveremos de dar continuidade a este assunto tão importante das Sagradas Escrituras, que é nada mais, nada menos do que o Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele entregou a João esta mensagem quando João ele estava exilado na ilha de Patmos, no mar Ageu, no primeiro século da história da igreja primitiva. Nós vemos ali João preso, exilado, ali por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que ele dera. Amados ouvintes da palavra de Deus, lemos nesta noite aqui Apocalipse 8, versículo 13, que nos diz: Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Para que nós possamos entender melhor este conteúdo das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, nós temos que ver, antes que aconteçam os 3 últimos aios e mais importantes juízos das trombetas, nós lemos nesta noite uma anunciação do céu, que, na verdade, existe um tríplice aio dos juízos de Deus, que, conforme a edição revista e corrigida, é um anjo que diz esse ai, 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 3 vezes, de forma que isso não está corretamente traduzido. É difícil de entender esta linguagem, mas aio é uma expressão de dor, é uma expressão de surpresa, é uma expressão de sofrimento por conta daqueles que haverão de sofrer a continuidade dos juízos de Deus. Devemos lembrar que quando João Ferreira de Almeida fez essa tradução, ainda não havia os melhores textos disponíveis. É uma tradução muito antiga na história das Sagradas Escrituras, das edições de Bíblias Sagradas. Os maçoretas, que copiavam o texto original e transmitiam de geração a geração, tinha um segredo a respeito pela palavra de Deus. Mas é de se imaginar que, assim, algumas vezes ocorria erros, e erros que se tornaram incompreensíveis à interpretação bíblica. Por isso, nós temos que sermos favoráveis a críticas do texto, mas que através da comparação dos textos original que existiram na história, procuramos também descobrir que, com um bem ou mal traduzido, quando nós pegamos várias traduções bíblicas, nós vemos que vai havendo um verdadeiro concílio de expressões e de informações quanto a este assunto. Entretanto, nós devemos rejeitar qualquer crítica à palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela analisa de maneira crítica o conteúdo. Muitos criticam as Sagradas Escrituras, até mesmo os teólogos bem conceituados na história da igreja. Vemos uma verdadeira disparidade ou uma verdadeira dissensações entre eles quanto a este assunto. Neste versículo aqui, de forma decisiva, faltava a Almeida a possibilidade de traduzi-lo corretamente, pois somente então é importante e muito importante que em torno do ano de 1880, ou seja, isto no século XIX, na história da imprensa, foram descobertas cópias muito importantes do Antigo Testamento, que também o Apocalipse, de forma que foram bem conceituados aos que escreviam as Sagradas Escrituras. Na data do 4º selo, nós vemos aqui que nesse período do 4º século depois de Cristo foi feito um Codex Sinaiticus, quando no Codex Alexandrinus do 5º século depois de Cristo está escrito Águia. Inúmeros tradutores utilizavam estas formas. Então, vi e ouvi uma águia. Isso nós podemos encontrar na editora Hagnus, a enciclopédia do protestantismo. Encontramos esses assuntos, estas informações, nas quais nos traz um verdadeiro recurso para entendermos melhor estes 3 aios aqui, de forma tríplice no Apocalipse. Para essa águia, no entanto, existem as mais diferentes interpretações, mas que não podem satisfazer, de forma que, normalmente, passamos
né? E vemos que os pássaros voam sobre o céu, mas essa águia voa pelo meio do céu, de modo que essa águia está em casa no céu, que ela exclama, ai, ai, ai. Com vista às 3 próximas trombetas, mostra que, de forma comovente, muito o fato de que os habitantes da terra ainda terão que passar por juízos tão terríveis. Meus queridos, nós vemos que essa águia, ela é uma representação figurativa do que, na realidade, de forma literal, estes acontecimentos hão de acontecer na história da humanidade para aquela era de então, da grande tribulação que dá-se-á sobre o mundo inteiro. Na Bíblia, os filhos de Deus são comparados diversas vezes com águias. Por exemplo, em Isaías 40:31, mas os que preparam no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou pensemos nas maravilhosas promessas para irmãos mais idosos, no Salmo 103, versículo 5, que diz-nos: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova-se como, passar aqui a página Sagrada das Escrituras, como o da águia. Segundo nosso entendimento, vemos de forma representada nessa águia que voam pelo meio do céu e exclama o tríplice aio da igreja de Jesus arrebatada, que está unida com o cordeiro que foi morto, como os 24 anciãos no capítulo 4 também representam a igreja. A Bíblia explica a Bíblia. Nós devemos estudar as Sagradas Escrituras pelas Sagradas Escrituras. No seu sermão profético, em Lucas capítulo 17, o Senhor Jesus descreve o arrebatamento. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, e um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. E respondendo, meus amados e queridos irmãos, disseram-lhe: onde, Senhor? Em outras palavras, para onde eles serão levados? E eles lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Em Lucas capítulo 17, versículos 34, 35 e 37. Isto está na revisada e corrigida. Que maravilhoso, meus queridos irmãos, essas figuras que, de fato, unidos com ele, a sua morte ressuscitarão. Diz a palavra de Deus que com a morte de Cristo Jesus, nós haveremos de um dia ressuscitarmos. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com ele na sua morte e ressurreição. Morremos juntamente com Cristo para este mundo e ressurgimos para a nova Jerusalém celestial. Os crentes são chamados de águias. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de João capítulo 11 e versículo 29. Mas também ele é aquele no qual, quando esse evangelho do reino for pregado em testemunho de todos os povos, línguas, tribos e nações da terra, então sobrevirá repentina destruição. Isto ficará para aquele período da grande tribulação e também para aquele período depois que Satanás será solto por um pouco de tempo para enganar, ludibriar um terço dos moradores e habitantes da terra. Quando o evangelho deste reino for pregado em testemunho de todas as tribos, povos e nações da terra, então sobrevirá repentina destruição. O Cordeiro foi morto, Jesus Cristo morreu na cruz de Gólgota. Aí se ajuntarão as águias. Elas são e foram comer do cadáver. Não é isso macabro, aterrorizante? Já os discípulos disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Depois que Jesus lhes havia dito: em verdade vos digo, se não comerdes do carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha alma, glória a Deus, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. João 6, 53 a 55. Para que não compreendamos ou não possamos entender de forma maldosa esse ponto tão importante das Sagradas Escrituras, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo profetizou em Mateus capítulo 24 tudo o que haverá de acontecer com aquele povo para aquele período. Jesus estava falando ali de judeus que estavam naqueles dias de forma contemporânea, nos dias de Jesus. Jesus Cristo veio para aqueles seus, os seus não receberam, diz a Palavra de Deus, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ao saber, os que creem no seu nome. Isso é João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. No versículo 29, um pouquinho mais adiante, João vê Jesus Cristo nas margens do rio Jordão. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é aquela mensagem de João capítulo 6, versículo 50, que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome. Porque
o, o meu corpo eu darei para salvação, para expiação, para a salvação do mundo inteiro. De fato, meus amados ouvintes da palavra de Deus, Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus fala de forma profética para os dias que ainda estão para vir no período tribulacional. Assim também como a nós, que não nos deixemos deixarmos sermos levados por alguém se disser, eis que ele está no deserto, Mateus capítulo 24, versículo 26, e ele prossegue, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que se apresenta ou sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águias, Mateus 24, 26 e 28. Se o Senhor utiliza essa figura de linguagem, devemos sempre lembrar que ele é o Cordeiro morto, não somente antes da fundação do mundo, mas desde a eternidade. Os pais da igreja, como Origens, Santo Agostinho e também Martinho Lutero, já no século XVI, nós vemos aí que já viram isso de forma bem contundente. Quando João teve essa visão da águia que dizia em grande voz, ai, ai, ai dos moradores da terra. Ele experimentou aquilo que já havia sido representado no Antigo Testamento, pois o Senhor disse que sobre si mesmo e sobre Israel, como a águia representa, ou seja, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Deuteronômio 32, versículo 11. Esse tripsaio é dito que pela águia, ou seja, pela igreja, ou seja, por um mensageiro, ou seja, pelo arauto de Deus, que é hoje a igreja do Senhor. Pois Jesus deixou o seu legado, dizendo, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê em mim for batizado será salvo, quem não crê será condenado, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão outras línguas, e se beberdes alguma coisa mortífera, não sofrerá dano algum. Sim, a igreja hoje é a representante da palavra de Deus, é aquele meio, aquele veículo que leva a mensagem dos céus. Não é isso que Paulo se referiu quando ele escreveu, dizendo, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? 1 Coríntios 6:2. Como igreja de Jesus, participamos de forma direta, portanto, do juízo sobre o mundo. Essa águia no céu tem uma missão a cumprir, e isso entre o som da quarta e da quinta trombeta. Ainda sabemos tão pouco daquilo que a igreja arrebatada fará no céu. Ali haverá uma maravilhosa dinâmica de atividades na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a igreja já está glorificada e ela já recebeu elevados encargos, elevadas atividades para executar durante o milênio. Sim, porque aqui estará a era da grande tribulação e a igreja estará em gozo no céu, recebendo de Jesus Cristo todas as suas ordenanças quanto ao seu reino milenário que está prestes a acontecer. Quando isto acontecer, oh glória a Deus, de fato, nós, igreja, estaremos juntamente com ele. Pois se aqui na terra fomos fiéis e vencedores, então voaremos como águias pelo meio do céu. Mas então também governaremos e julgaremos os povos e as nações da terra, juntamente com Cristo Jesus, os 144 mil fiéis santos do Senhor, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, que não foram contaminados, mas em meio à tribulação, o Senhor os livrou de todos os males. O Senhor fez com que eles levassem a palavra do Evangelho, aquele Cristo Jesus, durante o período da grande tribulação. E se nós somos fiéis e vencedores, então de fato nós estaremos voando como águias pelo meio do céu, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, a respeito da igreja de Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas a nossa cidade está nos céus, a nossa pátria celestial, a nova Jerusalém, de onde também nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo fraco em fortaleza, o nosso corpo abatido em glória, e também sujeito, e nós seremos semelhante igual a eles, e assim como ele é, nós o veremos, e ele também sujeitará a si todas as coisas. Mas também governaremos com o Senhor. O tripsaio é ouvido na terra, no sentido de que então a igreja de Jesus não estará mais aqui. Esse é o sinal milagroso e do juízo para que ficaram aqui na terra para o período da grande tribulação. E meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, nós vivemos em um mundo inimigo de Deus. E nós, como igreja, devemos pregar, viver e proceder com as verdades de Deus sobre as nossas vidas.
Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu vos deixo aqui a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um abraço fraterno. Divulgue este humilde e simples trabalho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e nos ajude a divulgar a palavra de Deus a uma humanidade sofrida, perdida por falta de conhecimento e de entendimento das Sagradas Escrituras. Amém.